Vamos falar sobre as tradições religiosas da Índia, em especial o que é o hinduísmo. Nós poderíamos definir o hinduísmo não como uma religião da Índia, mas sim como uma pluralidade, um complexo de tradições religiosas que se identificam com algo em comum, que seriam as tradições das escrituras védicas. Então, dessa forma, como o hinduísmo, nós podemos incluir a maior parte da população da Índia, bem como do Nepal. E também membros das comunidades indianas, a diáspora dos indianos, espalhada pelo mundo todo, e que todos esses se identificam como os hindus. E também algumas outras denominações relacionadas ao hinduísmo, que também existe pelo mundo todo, como os Vaishnavas, os Shaivas, os Smartas, etc. Mas uma coisa que é importante entender é que há religiões na Índia que não são designadas como sendo o hinduísmo. Por exemplo, o budismo, o jainismo, o sikhismo e também algumas outras religiões que se estabeleceram na Índia e adquiriram uma tradição lá por alguns séculos, como os parsis, que é o zoroastrismo. Então, essas últimas tradições elas não podem ser identificadas com o hinduísmo, elas não podem entrar nesse conceito amplo do hinduísmo, porque elas não seguem exatamente as escrituras védicas, a autoridade das escrituras védicas. Então, por isso que alguns estudiosos, como mesmo Gavin Flood, ele diz que o termo hindu, ele principalmente foi utilizado como termo geográfico persa, que indicava as pessoas que viviam do outro lado do rio Indus, que em sânscrito é Sindhu. Em textos árabes nós também encontramos a denominação de al-Hindu, que é um termo usado para as pessoas na Índia contemporânea, e hindu, que também era utilizado no século XVIII pelos britânicos para indicar o povo do que era chamado o Hindustão, a área da Índia setentrional. Eventualmente, hindu tornou-se praticamente equivalente a um indiano que não era muçulmano, sikh, jaina ou cristão. E o ismo foi acrescentado no século XIX para indicar a cultura e a religião dos brahmanas da alta casta, em contraste com outras religiões. Então, ele também mostra que esse termo hindu, ele pode ser encontrado também em alguns textos mais antigos, muçulmanos, mas no fim da Idade Média, que também designavam aqueles que não eram muçulmanos como hindus, assim como na Índia também os próprios textos da Índia, eles denominam as outras tradições religiosas com nomes semelhantes, como Yavana, entende? Ou muçulmanos. Entende? Então, algumas pessoas hoje em dia tentam dar o nome geral para todas essas tradições que foram classificadas como hinduísmo, às vezes de Sanatana Dharma, que seria ou Vaidika Dharma, aquela religião baseada nos Vedas, ou aquela religião que é eterna. Então, é aqui que este pluralismo de religião, ele pode ser abordado, mas ainda assim, nós temos duas visões que Paul Hacker, um estudioso, ele considera que não existe uma certa unidade do hinduísmo, como alguns hindus tentam apresentar. Por quê? Porque existem duas posturas em relação à tradição do hinduísmo. Primeiro, a postura tradicionalista, é a postura das diferentes tradições que compreende o hinduísmo e tem uma história que remonta a séculos, às vezes milênios. São tradições que praticamente seriam como se fossem religiões autônomas dentro do hinduísmo, como nós colocamos. Por aceitar a literatura védica, esse é o mínimo denominador comum dessas tradições de serem identificadas como hinduísmo, mas há diferença entre elas. E exatamente a diferença sobre, talvez, a noção última da verdade absoluta entre elas. Às vezes tem uma postura mais monoteísta, uma postura mais panteísta, então, que se baseiam em diferentes partes da literatura védica. Aí nós temos essas escolas tradicionais do hinduísmo, que seriam o Vaishnavismo,
o Shaivismo, o Shaktismo e o Smartismo. Então essa é a postura que nós chamamos do hinduísmo tradicionalista. Tá? Agora, existe uma outra postura de apresentar o hinduísmo, que é uma postura bem mais eclética, que é chamada de neo-hinduísmo. Então o que é o neo-hinduísmo? O neo-hinduísmo é uma maneira de criar um conceito de um hinduísmo não sectário, de um hinduísmo universal. Então diferentes pensadores desenvolveram teorias do que seria o hinduísmo. E geralmente essas teorias influenciadas por noções assim da cultura ocidental, da filosofia ocidental, do cristianismo e outras tradições religiosas, especialmente às vezes noções assim mesmo de um ecletismo protestante, vitoriano. Então se criou essa visão de um hinduísmo que não seria uma seita, ou seja, eles consideram que o hinduísmo não é aquela de diferentes seitas, e nós teríamos uma noção que seria a noção desses pensadores. E nós podemos ver que essa noção de hinduísmo ela foi muito reforçada na Índia também com o movimento nacionalista, que foi a base da independência da Índia, esse movimento nacionalista que tentaram criar essa visão assim, de uma Índia independente, muitas vezes influenciado pela noção de uma democracia ocidental. Então a maneira de ocidentalizar também a maneira de ter da religião da Índia ser compreendida baseada nessa racionalização influenciada pelo pensamento ocidental. Ou seja, interpretou-se as escrituras védicas, as tradições da Índia, baseado num diferencial racional, baseado na cultura ocidental. Então, como exemplo disso, nós temos alguns movimentos que começaram como o Brahma Samadhi, de Ram Mohan Roy, entende? E depois também o movimento do Neo-Vedanta, de Vivekananda, entende? Que influenciou também muitos outros grandes pensadores, grandes intelectuais da Índia, como Gandhi, Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo, e vários outros que vieram. Então essa seria uma postura mesmo e a característica desses neo-hindus, que eles realmente consideram que existe uma religião hinduísmo na Índia. Talvez isso tenha ajudado a uma unidade nacional, mas os movimentos tradicionalistas, dessas tradições que eu descrevi, eles não consideram essa denominação como sendo fiel à sua tradição. Ou seja, por exemplo, um Vaishnava, um devoto de Krishna, de Vishnu, a sua identidade não é hinduísmo, é Vaishnavismo. Aqueles que consideram Shiva como o Senhor Supremo, então eles são Shaivistas. Aqueles que consideram a adoração da Mãe Divina como sendo o último, eles são Shaktas. E aqueles que têm também uma visão eclética mais antiga, baseado no pensamento do Vedanta Dvaita, como foi colocado como Shankara, que praticamente fez uma reforma no Smartismo, na tradição ritualista do brahmanismo, trazendo uma visão bem mais gnóstica na compreensão dos Upanishads, dos Vedas. Então, essa tradição é chamada Smartismo. Então, o Smartismo, o Vaishnavismo, o Shaivismo, o Shaktismo, tem essa identidade própria religiosas, de serem tradições religiosas, culturas religiosas autônomas, que convivem com outras tradições religiosas, tendo uma unidade cultural comum, que esta sim seria a identidade que eles aceitam de ser hindus. Então, essa identidade cultural comum, que é baseado no conhecimento das escrituras védicas, que, por sua vez, diferenciam eles daquelas outras religiões que eu descrevi. Jainismo, sikhismo, e cristianismo, e mesmo islamismo na Índia, que são tradições da Índia. Então, o hinduísmo, ele, hoje em dia, ele já está mais conhecido devido a várias tradições religiosas, dessas tradições tanto do Vaishnavismo, como do Shaivismo, ou mesmo a primeira tradição ortodoxa que começou a ser divulgada no Ocidente, que foi exatamente o Vedanta Dvaita, que é o Smartismo, e é interessante que ele foi divulgado por representantes especificamente do neo-hinduísmo, como por exemplo o caso de Vivekananda, porque o neo-hinduísmo, algumas escolas do neo-hinduísmo, eles adotam a visão ontológica, ou seja, sobre a natureza última da verdade
baseado mesmo na visão do Smartismo, da visão do Vedanta Advaita de Shankara. Então, voltando nisso, então, para os Vaishnavas, a verdade absoluta é uma pessoa. Então, nesse sentido, o Vaishnavismo ele teria assim, alguma similaridade com as tradições monoteístas do Ocidente, como cristianismo, judaísmo, islamismo, porque apesar de não se deixar a visão característica que talvez atrai muito a cultura do hinduísmo, que seria a noção do Brahman impessoal, que a verdade absoluta, o Brahman, que é a realidade última ensinada nos Vedas, ele é impessoal e que abarca todas as outras realidades, o Vaishnavismo também aceita essa visão, mas só que diz que apesar dessa realidade ser impessoal, de como um ser, o Brahman é tudo impessoalmente falando, ele também é pessoal na forma de Bhagavan, ou na forma de Ishvara. Então há uma diferença entre essas tradições ortodoxas do hinduísmo sobre a natureza da verdade absoluta. Ser uma pessoa transcendental, ser apenas um absoluto impessoal, ou ele ser Vishnu, essa pessoa, ou ser Shiva, essa pessoa, ou este impessoal ser Shiva, ou este impessoal ser Vishnu, ou este impessoal ser a deusa divina. Então nisso nós entramos exatamente nessa pluralidade. Se queremos estudar o hinduísmo, nós não devemos aceitar de uma forma muito assim abrupta, estudar apenas uma tradição. Porque nossa compreensão do hinduísmo vai ser sempre baseado na visão daquela tradição. Que a postura neo-hindu é exatamente essa. É baseado na visão do pensador, a visão de Aurobindo, a visão de Vivekananda, de interpretar todas as tradições da Índia baseado numa ou outra visão, para não ser o sectarismo. Ou seja, se cria outro tipo de sectarismo, né, que seria essa postura eclética, que é a visão certa e as outras tradicionais não. Então, nesse sentido, o estudo do hinduísmo deve ser feito com muito cuidado para nós não cairmos nesse sectarismo da identificação absoluta dessa única escola, da segunda tradição, como sendo o hinduísmo. Ou seja, nós temos que ver por quem o hinduísmo fala, por qual tradição está falando em nome do hinduísmo.